Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Então, gente, resolvi gravar esse vídeo. Não sou muito de gravar vídeo, faz tempo que eu não gravo, mas eu decidi gravar esse vídeo que hoje o Espírito Santo me incomodou sobre esse assunto, sobre relacionamento. O que está acontecendo com os relacionamentos de hoje? Eu, como atual especialista em muitos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos que eu tive, baseado em tantos fracassos em relacionamento, que eu acabei até estudando terapia para poder aprender com os meus erros, né? Eu errei tanto que chegou um momento que eu decidi estudar sobre terapia para saber o que estava envolvido sobre o relacionamento. Para aí sim, depois de estudar bastante coisa, me abrir para ter um relacionamento. Eu sempre tive muito relacionamento. Fui casada uma vez só no papel, né? Que eu acho que o casamento verdadeiro é esse, no papel. Fui casada por 8 anos e eu falei que quando eu fosse casar no papel novamente, quando eu fosse fazer essa escolha, porque é uma escolha séria, né? Hoje, como eu estudo muito a Bíblia, eu sei que casamento é um laço forte, inquebrável, diante do Senhor, né? E eu sempre quis viver isso, um casamento, casar, tudo certinho, fazer tudo certinho. E dessa vez, com a honra e glória do Senhor, eu fiz tudo. E o que acontece? Por meio de tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, mesmo assim, depois de tudo, toda essa terapia que eu fiz, tudo, eu ainda me vi no início do meu casamento com problemas, sérios problemas. Eu falei, poxa, então o que acontece? Aí, só que é diferente, quando você tem um apego com Deus, né, quando você e seu marido lutando por um propósito, é diferente. Então, a gente conseguiu passar por isso, né? Mas tem, assim, coisas que ninguém, assim, eu nunca vi vídeo falando sobre isso, sobre o desafio dos primeiros meses de casado. Gente, é muito desafiador. Principalmente pra mim, que era uma mulher com o feminino desequilibrado. Porque o que acontece? Em mim, eu tinha muita energia masculina. Então, eu tinha dificuldade de abaixar a bola. Sim. Eu tinha muito um orgulho que, tipo assim, eu falo, foi Deus que quebrou, né? Esse orgulho. Porque eu tinha um orgulho, tipo assim, gigante. Tipo, eu não baixava, não deitava, gente. Não deitava pro meu marido. E essa foi uma das principais dificuldades que eu tive. No namoro acontecia, mas só quando você casa mesmo, que você se vê debaixo do mesmo teto, com a mesma pessoa, dividindo a vida, que isso se torna mais forte. Porque, né, acontece as coisas do dia a dia, os problemas, duas pessoas sobrevivendo no mesmo. Aí começa a viver junto, ver as coisas, manias, coisas. E aí eu falo, se você não tiver disposta num relacionamento a quebrar o seu orgulho e a ceder, você termina um relacionamento, termina um casamento. Porque nesse início de relacionamento, que tipo, 2 gênios batendo de frente, foi complicado. Foi muito de Deus, eu falo. Porque o meu casamento do meu marido foi de Deus. Então Deus me ajudou muito. A voz do Espírito Santo, eu orar e conversar com Deus muito. Então é muito dificultoso você iniciar um relacionamento com a pessoa num casamento. E muitas pessoas se separam logo no início por causa disso. Porque o que acontece? São 2 pessoas, 2 gênios, 2 coisas, né? Então o que acontece? Se a gente quer ter intimidade e, tipo assim, se a gente quer ter privacidade e se a gente não quer deixar o orgulho falar mais alto, a gente não pode casar. Então, no início do relacionamento, a gente aprende muito isso. Porque o que acontece? A gente começa a ver as imperfeições da pessoa. E daí quando a imperfeição da pessoa se mostra pra gente, que a gente fala, e agora? Só que daí o que acontece? Quando você tá com Deus, né? Ele começa a falar com a gente de diversas formas. E foi nessas imperfeições do meu marido e nas minhas imperfeições que eu comecei a me moldar como uma mulher feminina.
que eu era muito masculinizada. Eu queria liderar, eu queria vestir as calças dentro do meu lar. Só que aqui as calças eram o meu marido. Então ele não permitia. E acabava que eu tinha aquele orgulho. Eu tinha muito problema em ouvir não. Muito problema em ouvir não. Então eu fui me moldando para me transformar, tipo, não, gente, eu tive que quebrar o meu orgulho. Hoje em dia, nós mulheres, nós temos muita dificuldade, principalmente mulher que aprendeu a trabalhar desde cedo como eu, que sempre, eu que mantinha a minha casa, né, eu que tinha a minha casa, morei muito tempo sozinha, eu que pagava minhas contas, eu que fazia tudo. Então, você aprende a tanto a resolver problema que nem você quer vestir as calças dentro do seu lar. Então, foi difícil pra mim isso. E eu vejo que acontece cada dia mais. Nós, mulheres, estamos sendo independentes, tem o trabalho, tem tudo. E é difícil, porque a gente se vê numa posição como frágil. A gente não quer se ver nessa posição de frágil. Só que o que acontece? A gente ser submissa ao marido... Não é a gente dizer amém pra tudo, a gente se anular ou nada. Não. Ser submissa ao marido, eu aprendi uma coisa que, tipo assim, ele lidera. Ele lidera, ele tem que tomar as decisões. Aí o que acontece? Em todos os meus relacionamentos, eu tomava esse papel. Eu queria liderar, eu queria comandar, eu queria ser a mais forte, eu sou a fodona, eu não preciso de ninguém. E não é assim. Hoje, o que acontece? A partir do momento que a gente deixa o marido liderar, a gente volta para o nosso papel de mulher, o homem é o cabeça... e a gente é o pescoço, a gente tá junto, o relacionamento vai se tornando mais leve. Então eu fui me permitindo ser liderada, ser comandada pelo meu marido. Eu fui deixando cada vez mais o papel para ele. E o que acontece? Em vez de ser mais difícil, começou a ser mais fácil. Porque o que acontece? Quando você deixa de vestir as calças dentro do seu lar e deixa o marido comandar, tudo se alinha na vontade do Senhor e começa a ficar mais leve e você começa a não ter que carregar aquele fardo que eu carreguei a minha vida toda. Então, o que acontece? Tudo é muita conversa. O relacionamento, gente, não é muito... Hoje eu percebo que não é um amor que sustenta um relacionamento. Não basta só você amar a pessoa. Isso não é. Tem pessoas que se amam e não estão juntas. O que adianta? Se você ama uma pessoa, você tem que ceder. Um relacionamento é isso, é sobre ceder, sobre saber que as pessoas vão errar, sobre saber que as pessoas têm um defeito. Hoje em dia, muitas pessoas se comparam baseado com a internet, gente. Não se deixem levar pela internet. Relacionamento não é mil maravilhas. Relacionamento não é porque tá postando muita fotinha junto, relacionamento perfeito, não. Só Deus sabe o que um casal vive dentro de um lar e quantas coisas a gente tem que abdicar para fazer o relacionamento dar certo. Hoje mesmo a gente foi pego por um exemplo, o relacionamento da Tatá Staniek e o Cocielo. Quem falava que eles iam se separar? Então o relacionamento vai muito além do amor. O relacionamento envolve respeito. Principalmente respeito na forma do homem falar, da forma do homem se comunicar e da mulher se comunicar também. Nós temos mania, sabe de quê? Eu tinha, tá? Tô falando por mim. De ficar quieta e achar que meu marido ia adivinhar o que eu tava sentindo. Então, o principal, o que fez eu e o Carlos estar junto até hoje é a comunicação. Eu aprendi a falar pra ele o que me incomoda. Carlos, isso me incomoda. Carlos, isso me chateia. Isso me magoa. E ele também fala, baixa a bola, hominho. Ele me alertava muito quando eu tava querendo o meu masculino aflorar. Ele, aqui tem outro homem. Eu que sou homem. Então eu voltava pro meu papel de mulher de novo. Então o orgulho, se você tem orgulho, nem se casa, gente. Porque o orgulho é uma quebra constante de orgulho. Um relacionamento pra ele poder dar certo. E tipo assim... eu tinha muito mania de silêncio, ficar em silêncio, sabe? Isso é uma coisa que chateava ele. Então, o que acontece? Ele me comunicava. Então, o que acontece? Eu tava lá em silêncio, ele, vamos sentar, vamos conversar. Não deixar para outro dia. O que acontece? A gente tem mania de dormir brigada e deixar para outro dia. O outro dia, o que acontece? Você guardou aquela mágoa. Aí, depois precisa dissolver ela. Então, o melhor é conversar na hora, não deixar para outro dia. Conversar, se explicar. E o que acontecia? Era como assim... fosse leve pra mim depois, porque tipo assim, pronto, conversei com ele, a gente se alinhou, ficou tudo bem,
Agora imagina se eu tivesse deixado aquela raiva passar pro outro dia. Muitas vezes ele deixou o orgulho dele de lado para poder conversar comigo. Então isso foi muito bom, assim. Eu não sei porque que eu tô gravando esse vídeo, mas o Espírito Santo pediu para que eu falasse sobre isso e eu tô falando. Às vezes, se uma pessoa ouvir esse vídeo e escutar isso que eu tô falando, possa ajudar alguém. Então, é isso. Então, se a gente tá vivendo hoje o que a gente tá vivendo, não foi fácil, mas vale a pena, gente. Você lutar pelo seu relacionamento, você ter comunicação, gente. A prioridade é isso. É transparência, respeito, comunicação. Nunca deixar de comunicar aquilo que te incomoda. Porque o homem, gente, ele não é que nem a gente. O homem, ele não vê o óbvio. O homem não vê o óbvio. Se algo tá te incomodando, fale. Porque ele não vai saber que você tá ali emburrado, ele não vai adivinhar o que você tá pensando. Então, se você acha que é o óbvio, fale o óbvio com o seu marido. Não deixa picuinhas, coisinhas, porque não é na coisa grande que acaba um relacionamento, é nas briguinhas pequenas, é nas coisas pequenas. Você vai perdendo a admiração. A pior coisa, o que mais acaba o relacionamento é acabar a admiração. Então não deixa você perder a admiração pelo seu esposo. Comunique o que te incomoda. Porque se uma pessoa realmente te ama, ela não vai querer ficar fazendo o que te magoa, o que te chateia. Então o relacionamento só dá certo quando duas pessoas decidem fazer dar certo. Entendeu? E o primeiro passo que eu fui pro relacionamento, todos os relacionamentos que eu ia anteriormente, eu pensava assim, se não der certo, termina. Então hoje eu entendi que aí você já vai errado para um relacionamento. Não. Um relacionamento você tem que ir para um casamento tendo a certeza que você vai lutar dia após dia, você e a outra pessoa, para fazer dar certo. Esse é o diferencial do relacionamento. Quando duas pessoas juntas decidem lutar por aquilo todos os dias, lutar contra o orgulho, lutar contra a nossa própria carne, gente. Nenhum relacionamento é perfeito, mas a gente lutar contra a nossa própria carne, contra os nossos defeitos e com a nossa humanidade, sabendo que a outra pessoa não é perfeita, aquela pessoa que tá com a gente. Mas que sim, que todos os dias a gente vai junto lutar para fazer dar certo, entendeu? Porque esse amor vai nascer da comunicação, vai nascer do respeito e vai se permanecer, entendeu? Agora, quando a gente para de comunicar o que nos incomoda, o que nos magoa, o que nos chateia, aí o relacionamento já começou a dar errado. Quando não tem transparência, né? Isso daí já começou a dar errado. Então, esse deve ser o seu foco no relacionamento. E lembrar de uma coisa, o seu relacionamento é um espelho. O que é um espelho? O teu marido é um espelho seu. Então, tudo que te incomoda no teu marido é sobre você, sobre as suas feridas, sobre as suas mágoas. Então, antes de você falar assim, ele tá... Olhe pra você. O que nele está me incomodando, que quer dizer sobre mim? Entendeu? O que ele tá me incomodando tanto é sobre mim. Então, olhe pra você com amor. Seja a pessoa que a pessoa quer amar. Seja essa pessoa primeiro. Se ame primeiro. Foque em você primeiro. Não se anule. Nunca. Porque o que acontece? A gente, dentro de um relacionamento, a gente começa a se anular e viver pela pessoa. Não. Isso causa desinteresse do marido, gente. Então, olhe mais pra você. Cuide mais de você. Entendeu? Foque em você, se ame, se cuide, porque automaticamente seu marido vai olhar pra você com esse mesmo amor, tá? Um beijo, espero que sirva pra alguém essa palavra, tá? Que Deus tocou no meu coração. Um super beijo. Vou gravar mais vídeos de agora, tá bom? Super beijo.